Bom dia, senhores. Bom domingo, né? Eu queria retomar aquela nossa discussão sobre Adão e Eva, mas antes de começar, eu queria agradecer a Aline, que nos escuta aí, e ela me ouviu reclamar em um dos vídeos que o meu pincel era horrível, e ela muito generosamente me doou esses pincéis, comprou na verdade, não é? Então eu queria agradecê-la. Muito obrigado, Aline. Deus te abençoe, pague em dobro. E para os meus outros ouvintes, eu queria comentar que eu sempre quis uma Ferrari F40. Então eu não ficaria nem um pouco incomodado se no final dessa semana aí eu acordar e tiver uma Ferrari F40 parada aí na minha porta, tá? Fica aí a sugestão. Então, eu queria continuar discutindo a questão dos fósseis, porque a gente discutiu algumas incongruências, não é? Alguns problemas lá, mas eu sei que vocês têm várias perguntas a respeito de fósseis específicos e, e vocês vão receber perguntas e questionamentos dos evolucionistas a respeito dessas coisas, não é? Então, afinal, o que são esses fósseis, não é? Você tem tantos supostos ancestrais humanos, Australopithecus, não sei o que, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, etc. Então, o que que são? São humanos, são macacos, são supostos ancestrais, intermediários? O que raio está acontecendo ali? Então, assim, eu acho que para nós não nos interessa ficar pegando cada um desses supostos ancestrais, intermediários e afins e ficar avaliando, fazendo uma checklist para saber se esse é humano, esse não é humano. A gente pode discutir de forma mais geral, que até vai te ajudar nas discussões, não é? Então, assim, saiba primeiro que os dados genéticos e os dados paleontológicos dos próprios evolucionistas, eles não batem, não é? Então você vai dizer, alguns vão dizer que, bom, a genética fala que o ser humano evoluiu na espécie humana há 100 mil anos atrás na África, outros vão falar que é 200 mil, aí os paleontólogos vão dizer que tem fóssil de humano há 1 milhão de anos atrás, outros 2 milhões de anos atrás, e essa história fica mudando a cada 2 meses, né? Todo dia eu vejo uma manchete, fóssil tal, muda totalmente a história da evolução humana. Chega a ser engraçado. Eu fico salvando os screenshots desses negócios. Agora teve um Homo dragão, não sei o que, na China agora, cabeçudo, que já está dizendo que vai alterar tudo. Então, assim, é uma bagunça, como a gente discutiu no último vídeo. Né? Então, para a gente não ficar indo nessa bagunça e discernindo exatamente o que é o que ali, a gente pode discutir o seguinte. Se eu sou um arqueólogo íntegro ou paleontólogo e eu quero descobrir fósseis humanos ou resquícios humanos, seja por uma questão puramente arqueológica de civilizações antigas, etc., o que eu devo buscar para identificar um homem? Não é? Olha, a característica que nos diferencia de todos os seres é o intelecto, não é? Então, qualquer suposto ancestral humano, espécie, que seja de alguma forma associado a qualquer coisa de arte ou uma ferramenta, né, complexa, que você vê realmente que houve um intuito de gerar uma coisa específica, não é? Um arco e flecha, uma pintura na parede, isso aí necessariamente implica um ser humano normal, nós, Homo sapiens, porque somente nós temos o intelecto. Não é? Nós sabemos, enquanto católicos, que o intelecto é imaterial, ele foi nos dado diretamente por Deus, mas nenhum processo material poderia jamais gerar um intelecto imaterial. Então, se você tem evidência de pintura, isso aceitando a datação dos evolucionistas, tá? Se você não aceita, você, sei lá, tira, se eu falar 50 milhões, você entende, desculpa, 50 mil, você diminui, sei lá, divide por 100. Enfim, não faz muita diferença para nós aqui. Então, se você acha, sei lá, uma caverna datada 50 mil anos que tem pintura, então tinha homens ali e eles eram humanos, não é? Então, isso é a primeira coisa. E você vai olhar que as evidências para esse tipo de ferramenta ou pintura, arte, é muito mais recente do que os supostos 1 milhão de anos que essa galera fala. Não é? Nós estamos falando aí de alguns milhares de anos. Então essa é a primeira. Algumas coisas acidentais, mas que são meio próprias nossas também,
Ou então seria, eu diria essencial, seria, por exemplo, o bipedalismo. Não é? Então, se você tem um esqueleto humano, aparentemente humano, e você vê claramente, morfologicamente, que era um indivíduo que andava ereto, etc., o tempo inteiro, com a utilização das mãos, etc. Então, você tem fortes evidências que é um esqueleto humano. Não é? Agora, o que acontece nessa bagunça é que você tem fragmentos de crânio, de dente, etc. E o darwinista vai pegar aquele fragmento, vai tentar extrapolar todo aquele ser vivo e chamar aquilo ali de um homem não sei o que das quantas, ou um Australopithecus não sei quanto das quantas. Então, assim, então se você... Outra coisa que eles vão usar muito é a questão do tamanho da caixa craniana. Eles vão falar, esse aqui tem tal caixa craniana, então ele era um macaco. Ou ele não era humano, ele tinha que ser macaco, etc. Olha, você tem evidências aí de seres humanos, a média da caixa craniana é 1.300 centímetros cúbicos em humanos modernos. Mas você tem exemplos históricos de seres humanos com 600 e não sei o que, 630 centímetros cúbicos. Você tem uma variação enorme, que não necessariamente está associada à inteligência, porque, como nós sabemos, a nossa inteligência ela tem um aspecto principal que é imaterial. Né? Obviamente que ela é dependente também da matéria para a operação normal. Então, óbvio que o volume cerebral talvez afete de alguma forma, mas não tanto quanto os materialistas acham. Não é? Então, você vê que os critérios eles são extremamente arbitrários. Então, se alguém te perguntar, e o que era, por exemplo, o Homo neandertal, né? O homem neandertal, isso era obviamente um ser humano. Não é? Era um indivíduo com todas as características humanas, conviveu no mesmo local com o que eles chamam de humano moderno. Eles mesmos dizem que tem, sei lá, 7% da população europeia tem gene de Neandertal, né? Aí eles vão dizer que é uma espécie cruzando com a outra. É uma coisa completamente absurda. Homo Neandertal, esses homens, esqueci o nome, mas com D lá, Deviano, não sei o quê, esses moderninhos aí, que eles chamam de homos, grupo irmão de seres humanos, são todos humanos, não há a menor dúvida disso. Então, eu sei que estou falando de uma forma muito genérica, porque para esse tipo de vídeo não vale a pena a gente ficar discutindo um por um. O que você precisa saber é isso. Tem sinal de inteligência? Existe alguma evidência ali? Você tem uma família de indivíduos ao lado de uma pintura rupestre, os dois podem ser associados? É humano. Não tem meio termo. A inteligência ela é ontologicamente distinta do resto da criação. Então, se tem inteligência, é humano. Não é? Outra, eles vão sempre tentar dar essa impressão de que macaco e ser humano é algo extremamente similar. Acho que de tanto a gente ficar ouvindo isso, martelado na nossa cabeça, você olha para um chimpanzé e acha que ele é super similar com o ser humano. Isso é um absurdo. Ele não é parecido. Se tem alguma similaridade, bom, pode ter, como tem seres que têm similaridades entre si, não é? A criação ela não é totalmente discreta, ela é discreta, no sentido de que foram eventos de criação separados, mas há similaridades, não é, entre os seres. Não é? Você não precisa fazer coisas extremamente, totalmente separadas. Eles podem compartilhar algumas características. Não é? E os primatas eles nos dão uma boa representação simbólica do pecado. Não é? Porque um macaco, um chimpanzé, é um indivíduo, né, é um ser que joga cocô um no outro, ele é agressivo, o chimpanzé mata extremamente, eles assassinam membros de outras tribos, ele tem infanticídio. Então, assim, a natureza está cheia de símbolos. A gente pode até falar sobre isso, que eu acho uma coisa maravilhosa. E talvez ali, se você acha que há uma similaridade, uma simbologia é essa. O chimpanzé representa o que acontece com o ser humano quando ele se entrega ao pecado, né? Porque ele se torna animalesco no seu comportamento. Né? Basta ir num protesto feminista pro aborto e você vai ver como o ser humano pode se comportar como um animal irracional quando ele está cego pelo pecado. Né? Então, só para mostrar para vocês mais ou menos o que acontece nessas conversinhas evolucionistas. Então,
você vai ver aquelas árvores lá da vida, filogenéticas, como a gente chama, né, conectando os supostos ancestrais humanos e etc. Né? Então, a ideia das árvores filogenéticas, depois eu dou uma ajeitada aqui, porque eu tenho que olhar. Mas enfim, o que você vai ver vai ser algo mais ou menos assim, não é? Aqui os homens, né? Homo sapiens, o chimpanzé vai estar aqui e o bonobo, que é um outro primata, vai estar aqui, né? E o que isso aqui significa para os evolucionistas? Ele significa que o grupo dos seres humanos tem um ancestral comum, né? Divide um ancestral comum com esse grupo do primatas aqui, do chimpanzé e do bonobo, não é? Isso aqui eles vão colocar mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Uma população ancestral se dividiu, uma deu origem ao grupo dos homens e o outro dos chimpanzés, não é? É isso que eles estão querendo dizer aqui, o tal do ancestral comum. Só que isso aqui é das espécies atuais. Então, quando eles vão achando os supostos fósseis de ancestrais humanos, essa árvorezinha, se ela incorpora os fósseis, ela vai, de acordo com eles, bifurcando, não é? Então você tem aqui não sei o que, dando origem a não sei o que. Então uma população ancestral parte em duas, aí depois ela parte em duas. Isso aqui seriam o final dos ramos aqui, seriam as supostas espécies ancestrais. Não é? Então você vai ter, sei lá, Australopithecus aqui, Homo habilis aqui, etc. Tá? Essa é a lógica. Agora, entendam o seguinte: para um darwinista, espécie é uma convenção, ok? Eles são nominalistas, eles não acreditam na essência do ser. Eles não acreditam que o ser humano é algo com uma essência que não muda. O chimpanzé tem uma essência própria, ou enfim, a girafa tem uma essência própria. Eles são nominalistas, eles acreditam que porque tudo evolui, então o que existe são populações ao longo do tempo que estão constantemente variando. Então, eles veem uma linha contínua e é só uma questão de tempo para essa população mudar. Não é? Então, as espécies são coisas que nós criamos, não é? Para delimitar, para facilitar as nossas classificações. Por que eu te digo isso? Porque, por exemplo, o que eles estão, sei lá, que isso aqui, né, o Homo está aqui no fim aqui. O que eles chamam hoje de Homo, e aqui, sei lá, Australopithecus, esse grupo aqui, sei lá, seria do Homo. Aqui tem um grupinho de Australopithecus, etc. Amanhã eles podem decidir que todo mundo aqui é Homo. Ou que só o Homo é só a gente, isso a galera toda aqui é Australopithecus. Né? Essas definições elas são arbitrárias, vão depender do que o cientista acha que é similar ou deixar de ser similar, etc. Então, é por isso que é uma bagunça. Né? E como eu disse, vários desses supostos ancestrais são fragmentos de dente, fragmento de mandíbula, fragmento de não sei o quê, e que o cara vai deliberadamente chamar de humano porque ele quer o suposto ancestral. Eu não acho que essa corrupção ela exista tão fortemente em outras áreas de classificação no evolucionismo, mas em relação ao homem, porque você tem um bando de ateu querendo dar uma explicação naturalista para o homem, você tem, e querer, né, que ele seja só mais um macaco um pouco mais evoluído. Você vê pessoas que dizem com orgulho em comentários e em palestras, eu só sou um macaco. Eu não tenho essas certezas. Que ele acha algo meritoso, né? Que ele é um macaco ligeiramente mais inteligente que um chimpanzé e você é um iludido que se acha no centro do universo aí com seu intelectozinho dado por Deus. Então, assim, o ponto com esse vídeo é o seguinte: se o evolucionista falar, nós temos os ancestrais tal, você vai dizer, peraí, qual que é o suposto ancestral? É um Homo neanderthalensis? É um esqueleto praticamente idêntico ao do ser humano,
talvez com artrite, com a caixa craniana até maior do que a nossa, com a média cerebral maior do que a nossa, com evidências que as supostas duas espécies diferentes elas cruzavam, não é? Então, assim, isso é um humano. Se anda de 4, joga cocô no amiguinho, é macaco, tá? Então, assim, eu queria deixar isso claro. Mais uma vez, os dados genéticos e os paleontológicos nunca entram em um acordo, os próprios dados genéticos entre eles não entram em acordo, os evolucionistas não sabem absolutamente nada sobre esse assunto, eles se confundem o tempo inteiro. Como eu disse, você não precisa acreditar em mim, procura evolução do homem muda mais uma vez. Oh, has changed again. The new fossil has changed, não sei o quê. E você vai encontrar dezenas de reportagens que essa porcaria toda hora muda. Exatamente por causa que eles estão lidando com conceitos arbitrários. Então, para nós, o que mais importa tem sinal de inteligência, simbologismo, não é? Funeral, coisas que implicam... Qualquer coisa que implica uma inteligência, então é um ser humano. Não é? Uma coisa que eles vão sempre utilizar-se é de essas variações acidentais. Mas a população tinha muito... eles eram pequenininhos, é outra espécie. Tinham 1,40 m de altura. Olha, cara, tinha inteligência? Tinha, então era humano. Podia ser uma comunidade de anões. Não é? Nada impede, a altura é uma característica contingente, ela é acidental, ela não determina o ser. Tamanho cerebral também não vai determinar o ser. Né? Tem pessoas com cérebro maior do que outras. Então essas características acidentais, porque os evolucionistas não têm uma boa filosofia, né? Eles vão achando que isso aí é algo essencial que delimita uma espécie. Que, por sinal, eles também não acreditam em espécie. Então é uma coisa muito louca. Como é que você classifica algo que você não acredita? Se você acha que eu estou brincando, a origem das espécies do Darwin, ele nega a espécie no livro. Mas isso é uma contradição. Seu título é Origem das Espécies. Você está se propondo a dizer como as espécies vêm a ser. E você termina o seu livro dizendo que espécie é uma categoria inventada pelo homem. Então, assim, toda essa palhaçada de evolução humana é uma idiotice. Ok? Então, eu comecei meio ao contrário, talvez eu tivesse começado a defender Adão e Eva e depois entrado com as objeções, mas eu quis dar o panorama científico primeiro, para você ver que a coisa não é tão simples assim, igual eles querem dizer. Né? Nós sabemos, o ser humano evoluiu com certeza dos macacos lá, é Australopithecus para cá. Não, o que você tem é ou macaco ou humano. Ponto. Ok? Às vezes é difícil saber. Bom, se você tem um fragmento da lateral aqui do crânio desse tamanho, é difícil saber até o que é. Já teve uma fraude aí, ou um engano, que disseram que era um dos ancestrais do homem, e era um dente de porco. Né? Exatamente por causa dessas analogias que existem na natureza, essas similaridades. Né? O próprio sistema, você aprendeu isso na escola, o sistema né, digestório do porco é mais parecido com o do ser humano do que com o de macaco. Então, assim, há umas similaridades e elas não necessariamente implicam parentesco. Né? Então, esse é o estado da situação. No próximo, que eu espero ser o último, nós vamos então discutir outros aspectos, né? Outras objeções e a minha opinião a respeito de Adão e Eva e as implicações teológicas de você negar que Adão e Eva eram um casal real, só dois, criados por Deus de forma especial. Não é? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.